prosseguimento aqui à nossa aula. Agora nós vamos falar sobre a guerra do ópio, ou guerras do ópio, porque foram mais de uma, né? Vamos fazer aí uma retrospectiva de como é que a China estava antes dessa guerra acontecer. Vamos lá. A China ali, né, em meados do século XIX, ela estava passando por uma crise política, social e econômica, isso tudo internamente. A parte econômica vai dar um aspecto externo por conta das relações de comércio que a China tinha ali com alguns países da Europa. Então, os principais produtos que a China comercializava, tanto internamente quanto externamente, eram ali seda, fios de algodão, porcelana e chá. Esses eram os principais produtos que a China estava comercializando ali durante o século XIX, meados do século XIX ali, com algumas outras nações e internamente também, tá? Dentro da própria Ásia, a China também comercializava com outros países do próprio continente. E fora, com alguns países da Europa, especificamente ali com a região da Europa limitada ali a Cantão, tá bom? Cantão não, Cantão. Limitada ali a Cantão. E aí nós estamos falando de um período, né, onde os ingleses, os nossos famosos britânicos, porque nós estamos falando do período onde a Inglaterra era conhecida ali como a região ali, né, os britânicos ou região do Reino Unido. E ainda vamos tratar como Inglaterra. Os ingleses eles estavam querendo expandir o seu comércio, o seu mercado consumidor. E nessa nova busca por novas colônias, por novos territórios, nesse neocolonialismo, nova colonização, a China também entrou no pacote dos ingleses e os ingleses vão começar a querer expandir as suas mercadorias, os seus negócios e até mesmo futuramente construir indústrias nessas regiões para poder ter mão de obra barata, né? E ao mesmo tempo ter consumidores dentro desses novos continentes, né? Estamos falando agora da Ásia e especificamente da China. Vai haver um conflito direto com a China, com os chineses. Por quê? Porque os chineses, eles eram excelentes comerciantes. É só vocês lembrarem lá nas aulas do 6º ano, da muralha da China, da rota da seda, como é que funcionava. Então, os chineses já tinham por hábito fazer comércio dentro ali do seu território, do seu espaço, dentro do seu continente, com os seus ali, né? Com a galera com quem eles se identificavam etnicamente. E aí o europeu chega, especificamente os ingleses, e vai querer dominar essa região e ainda colocar os seus produtos, né, concorrendo com os dos chineses. Aí nós vamos ter a guerra do ópio. Sim, antes de falarmos da guerra do ópio, eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Como os ingleses, eles tentaram expandir o seu comércio ali dentro da China, a aceitação por parte da população chinesa vai ser muito pouca, muito fraca, quase sim, digamos de 1 a 2% que vão aceitar, ou até menos, bobear. Eles não vão abrir espaço para que os britânicos, para que os ingleses comercializem seus produtos. E aí os ingleses, já estabelecendo ali uma nova colônia, né, da Inglaterra, então o que eles vão fazer? Eles vão começar a traficar ópio. E o que era o ópio? Para que ele servia? Vamos falar um pouquinho dessa guerra aí do ópio? Qual o objetivo de traficar o ópio? Por que os ingleses faziam isso? Para ter, né, um retorno financeiro. Só que os chineses também
vendiam e comercializavam o ópio. E aí eles vão entrar em conflito por causa dessa guerra do ópio. Por exemplo, se eu tenho um produto, eu estou vendendo o meu produto, você tem o mesmo produto e quer vender também dentro do meu território, né? Nós vamos entrar em conflito, porque alguém vai ter que abrir mão desse produto ou vamos ter que saber conviver, né? Para poder vender os nossos produtos iguaizinhos ali. A questão é, não havia espaço para... Na mente da mentalidade do oriental, o europeu estava entrando para roubar, para ocupar e para colocar a sua forma de ver o civilizatório, usando aquela desculpa de devemos civilizar esses povos que ainda não são civilizados. Era essa missão civilizatória. Então, na China isso vai acontecer também. Agora nós vamos ali para o nosso quadro, que eu vou mostrar naquele esqueminha ali para vocês o que foi a Guerra do Ópio. Foram 3 guerras, segundo alguns historiadores, mas o nosso livro está tratando apenas de 2. Então, nós vamos falar da primeira, depois nós vamos para a segunda, ok? Então, não perca o foco, bora pro quadro. Chegamos aqui, né, agora, às guerras do ópio. Essas guerras vão ocorrer aqui no século XIX, ok? Deixa eu tirar essa cadeirinha daqui, para não me atrapalhar mais, né? A Inglaterra, ela estava buscando um alto mercado consumidor, onde? Na Ásia, especificamente na China agora, estamos falando de China, tá? A região, grave isso aqui, região da Manchúria, né? É uma região que eu vou mostrar para vocês, um mapinha bonitinho, que estava, né, sendo muito disputada nesse período. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó, mais pra frente, mais tarde, tá bom? Então, isso aqui é só para vocês fixarem região da Manchúria. Não deixem de anotar isso aqui para vocês, ok? E aí nós vamos ter a famosa crise imperial na China. A China vai entrar em crise econômica. E aí essa crise imperial que a China vai ter, né? Vamos lá. Essa crise imperial vai gerar, em 1842, a Guerra do Ópio. Essa primeira Guerra do Ópio, começa em 1839 e vai até 1842. Então, observem, estamos aqui no século XIX, tá bom? Meados aí do século XIX. O que estava acontecendo? O ópio, ele era um tipo de droga lícita, tá? Usada como medicamento. Então, ela era usada como medicamento, tanto por parte dos chineses como pelos britânicos, tá bom? E aí, o ópio aqui na China já era comercializado. O que vai acontecer? Os britânicos ou ingleses, como vocês acharem melhor denominar, tá? Versus os chineses vão entrar em conflito, porque eles vão querer, as duas nações vão querer comercializar esse ópio dentro da China. A China vai ter uma não aceitação do comércio de quem? Do comércio do ópio, né? De vender ópio por parte de quem? Dos britânicos. Então, se os chineses não vão aceitar os britânicos no seu território vendendo ópio, é porque eles querem ter um domínio exclusivo disso aqui. Então, o que vai acontecer futuramente, né? O que vai acontecer? A gente já viu que essa não aceitação dos chineses, a insistência dos britânicos, vai gerar essa guerra. E como é que vai ser esse conflito? Nós vamos agora montar um novo esqueminha para vocês poderem ver como que foi, o que aconteceu e no que resultou.
Ok, voltamos aqui ao nosso esqueminha, né? Agora com um resumo bem, né? Algo bem mais assim, um resumo resumido não, algo bem mais específico. Vamos lá para o nosso quadro. Primeira Guerra do Ópio ocorreu de 1839 a 1842. Isso já está claro, né? A vitória nessa guerra, os ingleses vão sair vitoriosos, por incrível que pareça. Dominavam a arte da guerra, eles sabiam lutar com espadas, né? Eles sabiam se defender, eles não eram tão inocentes assim. Porém, durante uma batalha, na questão de armamento de fogo, os ingleses eles tinham mais. E aí, os ingleses vão vencer essa guerra do ópio, tá? A primeira. Os chineses vão perder e perdendo a guerra, eles tiveram que assinar o Tratado de Nanquim. O que esse tratado vai falar? Prestem atenção no que esse tratado vai dizer. Porque esse tratado, ele vai praticamente decidir as relações imperialistas ali da Inglaterra, né? Dentro da China e futuramente, quando a China conseguir se desligar da Inglaterra, nós vamos entender o porquê que esse tratado de Nanquim foi tão importante. Então, vamos lá. Quais foram as condições que o Tratado de Nanquim estabelecia? O Tratado de Nanquim estabeleceu a abertura de 5 portos de comércio com os britânicos. Então, tinha que fazer, tinha que obedecer. Além disso, eles tinham que entregar, os chineses tinham que entregar a ilha de Hong Kong para os britânicos. Além de entregar a ilha de Hong Kong para os britânicos, os chineses tiveram que indenizar os ingleses que tiveram o seu ópio ali, os seus produtos, principalmente o ópio, confiscado pelos chineses, né? Os chineses foram lá, confiscaram e disseram assim, ó, não vão vender o ópio de vocês aqui. Pegaram para eles. Aí os chineses tiveram que indenizar, pagar um dinheiro por esse produto que os britânicos perderam. Além de pagar por esse confisco, eles tiveram também que pagar as despesas de guerra que os ingleses tiveram. E por fim, os chineses tiveram que libertar prisioneiros ingleses que estavam ali como espécie de súditos, reféns, né, dos chineses. Então, a China perdeu muito nesse Tratado de Nanquim. Agora nós vamos falar sobre a Segunda Guerra do Ópio, o que foi e no que deu essa Segunda Guerra.